Professor, o que eu preciso entender sobre o cenário de lobisomem, o Apocalipse, para mostrar uma crônica interessante? O cenário de RPG Lobisomem o Apocalipse traz como ideia principal que os Garou, os lobisomens, eles estão aqui para defender o planeta, defender a Terra, de forças cósmicas e espirituais malignas que querem destruí-la. Calma que eu já explico. Para começo de conversa, em Lobisomem o Apocalipse, o lobisomem não é uma maldição. Você nasce lobisomem. E os Garou são divididos em diversas tribos, que têm certas rivalidades umas com as outras. E cada tribo tem uma cultura própria. Mas todos têm o mesmo objetivo, ser uma frente unificadora contra as forças cósmicas e espirituais que querem destruir a realidade. E que raio de força cósmica é essa? Dentro do jogo é o que chamamos de Wyrm. E a história de Lobisomem o Apocalipse ela é recheada de traições e muito ódio, o que faz com que muitos personagens, muitos Garou, eles tenham muito pouca esperança no combate contra o Wyrm. A Wyrm é uma espécie de força, uma entidade de corrupção que te oferece dinheiro, poder e mais o que o seu coração desejar. A ganância que leva as diversas empresas a destruírem a natureza para adquirirem e acumularem cada vez mais dinheiro é o Wyrm. Coisas horríveis como o tráfico humano, a corrupção na política, preconceitos, é o Wyrm. E nessa luta contra o Wyrm, os Garou eles não têm recompensa, a não ser honra e glória. E às vezes, para muitos, isso não é o suficiente, fazendo com que muitos Garou caiam no desespero ou acabem passando para o lado da Wyrm ao invés de combatê-la. Por isso, além de entender que os lobisomens eles são os predadores definitivos do mundo das trevas com uma forte ligação espiritual, o contato que os lobisomens possuem com o mundo espiritual e com o espírito de todas as coisas é constante nas aventuras, uma das principais coisas a serem entendidas dentro do cenário de lobisomem é a sua cosmologia. Entender o que de fato é a Wyrm. E a Wyrm é uma das 3 forças criadoras, conhecidas como a Tríade, que criaram todas as coisas, toda a realidade, toda a existência. A Tríade, então, é composta pela Wyrm, pela Wyld e pela Weaver. Forças responsáveis pela criação, pela definição dos padrões e daquilo, dar significado a todas as coisas que foram criadas e também a eliminação daquilo que for em excesso. A Wyld seria o caos, a pura e incontrolável força de criação. E para dar ordem a essa criação, a Weaver ela tece uma teia de realidade que padroniza várias coisas, dando significado ao caos da criação. E tanto o caos da Wyld quanto a ordem da Weaver, elas às vezes têm excessos, e quem elimina esses excessos é a Wyrm. A Wyrm, então, seria uma força de equilíbrio de todas as coisas. E a Tríade criou Gaia, a grande mãe, responsável pelo surgimento da vida e protetora de todas as coisas. Uma entidade metafísica que está em tudo que existe. E foi ela quem criou os Garou, os lobisomens, seres híbridos de matéria e espírito. E não só os lobisomens, nós também temos homens-urso, homens-coruja, homens-corvos, homens-gato. Toda a sorte de metamorfos foi criado por Gaia, e cada metamorfo com uma função para a manutenção da existência. E nas crônicas, pelo menos na 3ª edição, Gaia pode ser utilizada como uma espécie de guia, já que ela nunca vai aparecer de fato, né? Ela pode estar enviando espíritos para poder aconselhar, guiar, ensinar os jogadores. E para os Garou, Gaia é uma mãe que tem que ser protegida. É a entidade que deu propósito e razão de viver para esses seres. A bússola que serve de referência, que apesar de não aparecer, a ela é atribuído todas as coisas. Mas voltemos aqui à Tríade para a gente acabar de entender a cosmologia e o que aconteceu. Afinal de contas, aparentemente, pelo que eu expliquei, né, o Weaver, o Wyld e o Wyrm trabalhavam em conjunto para o bem da realidade.
O que acontece é que em determinado ponto, a Weaver, aquela que tece os padrões da realidade, ela vai enlouquecer e vai tentar enredar toda a realidade em sua teia e padronizar todas as coisas. Ela vai tentar definir uma ordem única para tudo, sem exatamente o caos da Wild. E a Wyrm vai ficar presa também nessa teia da Weaver e também vai enlouquecer. E aí a Wyrm, que tinha a função de buscar o equilíbrio eliminando os excessos, vai querer eliminar tudo. Ela vai se tornar uma entidade de pura corrupção e destruição. E vai perverter o propósito das coisas que estão criadas ou foram influenciadas pela Weaver. Ou seja, todo o aparato tecnológico que a Weaver concedeu na mente dos humanos, talvez, a Wyrm vai utilizar para propósitos egoístas, destrutivos, corruptos. A Wyrm, ela se torna grotesca, perigosa, monstruosa, violenta. E seus agentes vão ter muitas faces. Desde espíritos malignos, obsessores, monstruosidades destruidoras, até seres humanos corrompidos. E os metamorfos, eles não estão livres dessa corrupção. Também vão ser encontrados vários metamorfos corrompidos pela Wyrm. Todos trabalhando pela destruição definitiva de Gaia. E mesmo sem saber desse rolê todo aí, os vampiros, eles são considerados agentes da Wyrm. Muitos, inclusive, vão ter acordos com espíritos e monstros da Wyrm e vão trabalhar juntos. Os lobisomens, então, estão lutando contra a Wyrm, tentando evitar o apocalipse, mas estão sendo extintos e estão perdendo a guerra. Algumas tribos, inclusive, elas acreditam que o apocalipse de fato vai ser o fim de todas as coisas e lutam desesperadamente por qualquer vitóriazinha. Então vamos ter garous ecoterroristas financiando militância em prol da natureza, invadindo e destruindo empresas que causam a destruição de Gaia. E para aumentar a problemática dos garou, os garou eles têm que nascer garou, né? Então tem todo aquele papo de engravidar, tudo certinho. Mas o problema é que além de demorar uma gravidez, nem todo garou, nem todo descendente de garou vai nascer garou. Muitos nascem parentes, seres humanos, que eles vão saber da existência de lobisomem, porque o lobisomem ele não se mostra, né? Tem o véu que ele não se mostra para os humanos. Um humano que vê um lobisomem entra em delírio porque é algo sobrenatural. E esse parente ele sabe da existência de um lobisomem, ele não entra em delírio, inclusive ele ajuda lobisomens, mas ele não é um lobisomem. E se der muita sorte, um filho de parente pode até nascer lobisomem, mas é muito difícil. Lobisomens eles se acasalam com humanos e com lobos. A problemática é que muitas espécies de lobo e muitos ambientes em que os lobos vivem estão sendo destruídos. E muitas espécies de lobo entraram inclusive em extinção. Ah, e devemos lembrar aqui, se a gente está falando de terceira edição de lobisomem, lobisomem não acasala com outro lobisomem, porque a cria de dois lobisomens nasce um impuro, alguém que é infértil. Então é um lobisomem que não vai poder gerar filhos. E para uma espécie em extinção, não gerar filhos é um pouco complicado. Fora que o impuro também nasce com algum tipo de deformidade que vai marcar ele como impuro e ele vai sofrer diversos preconceitos na sociedade dos lobisomens. No mais, se você quiser saber ainda mais sobre o lobisomem e o apocalipse, sobre as tribos, sobre as raças, sobre os augúrios, ou seja, a lua sob qual o lobisomem nasceu, tem aqui no perfil uma playlist sobre o lobisomem e o apocalipse. Só você lá dar uma acompanhada e conhecer mais sobre esse cenário. E se você quiser conhecer novos cenários de RPG, desde o Velho Oeste a uma galáxia muito distante, horror cósmico com criaturas do espaço vindo atormentar a mente dos seres humanos aqui na Terra, você pode dar uma conferida lá na editora Nozes. E, caso goste de alguma coisa, coloca lá o cupom Professor Leandro 15 que você vai ter 15% de desconto em qualquer produto que você comprar por lá.